Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas, bancários, bancárias e a todos os telespectadores que nos acompanham aqui pela rede do SP Bancários. Hoje, mais um Momento Bancário, que nós vamos falar novamente sobre uma questão que é extremamente importante para nós. Então vamos lá, abril 2023, século 21. Afinal, entre avanços e retrocessos, como tem sido a vida das mulheres no Brasil nesse novo tempo? E para conversar com a gente sobre o tema Economia e Sociedade, qual o impacto na vida das mulheres, nós temos aqui hoje a dirigente da Federação de São Paulo, da FETEC, a companheira Camila Rodrigues, e também a Juliana Carminato, que é dirigente dos Sindicatos Bancários de São Paulo, funcionária do Banco do Brasil, e a Camila, que é do Itaú, ambas dirigentes recém-liberadas aqui, sejam muito bem-vindas a nossa Obrigada. Bancada do Momento Bancário. E, afinal, né, a gente já vem acumulando, discutindo há tanto tempo sobre aí os resquícios da divisão sexual do trabalho, das desigualdades. Por outro lado, tem avanços importantes que são significativos e que a gente precisa falar sobre isso também. Então, eu queria saber de você, Camila. Primeiro, seja muito bem-vinda mais uma vez. Obrigada. E eu queria que você dissesse para nós, entre avanços e retrocessos, como você avalia a vida das mulheres hoje no mercado de trabalho, no dia a dia. Na sua visão, tem mais avanços ou retrocessos? Eu acho que a gente já avançou muito, né? Tivemos um grande avanço graças a toda essa luta. E ainda temos muito a melhorar. A gente fala que tá muito bom, né? Mas sempre tem o que a gente possa melhorar. Por exemplo, hoje a gente tem mais espaços aqui, mesmo no próprio sindicato. É um exemplo que eu espero que seja seguido por outros locais, outras empresas, né? Até os próprios bancos. Hoje a gente tem na Caixa uma dirigente no alto escalão, então isso é muito importante. Santander também. Santander também. A gente está ocupando esses espaços cada vez mais. Então isso é muito importante porque é uma representatividade, né? Porém, a gente ainda tem em N empresas muitas mulheres que recebem menos, em média 10 a 20% menos do que os homens nesses mesmos cargos, né? E isso piora muito quando a gente fala em mulheres negras. E então é muito complicado, é uma luta constante, né? Que bom que a gente ocupa esses espaços e que agora, estando acima, a gente pode continuar lutando e pedir mais, né? Pedir essa igualdade salarial, porque é muito importante. Eu acho que esse é um dos principais pontos, porque a mulher hoje ela gera, ela é arrimo de família, ela é a dona do lar, então ela vai fazer a economia girar e quanto melhor ela ganhar, quanto mais equiparado estiver o salário, eu acredito que melhor será. Tanto para a economia como o país, quanto para as mulheres mesmo, né? Certo. Juliana, oriunda do Banco do Brasil, um banco que recentemente foi assumido, aí temos agora uma presidenta mulher do banco, que é uma grande conquista, não só para os funcionários do Banco do Brasil, mas para todos os bancários, para a sociedade brasileira. Então significa muito para nós termos uma mulher no ponto máximo aí, no centro das decisões de um banco tão importante para o Brasil, como é o caso do BB. E aí, Juliana, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, na sua opinião, uma empresa pública, né, no caso, o Banco do Brasil, como que tem sido, por exemplo, a projeção na carreira para as mulheres dentro do BB? E, na sua opinião, qual o peso, qual o significado de ter uma mulher na presidência desse banco? Você acha que isso pode trazer mudanças no dia a dia, nas condições de trabalho e, sobretudo, na remuneração e no encarreiramento das mulheres dentro do BB? Boa noite a todos. Obrigada pela pergunta, Lu. É uma pergunta muito importante. Queria falar para vocês, contar um pouquinho como que é o encarreiramento da mulher no Banco do Brasil, que é uma empresa de economia mista, tem uma importância muito grande para a sociedade. E falar que eu estou surpresa porque
e muito feliz com ter uma presidenta, depois de tantos anos. O banco é o banco mais antigo do país e a primeira presidenta mulher. Eu acho que isso já diz muito sobre a nossa sociedade, sobre a mulher no mercado de trabalho, e isso nos faz refletir por que essas coisas acontecem, né? Eu posso falar da minha experiência pessoal e também dos números. A FENABAN apresentou o mapa da diversidade, a própria FENABAN, né? Vejam. E a gente identificou que as mulheres, elas chegam até a gerência média, e nos altos cargos a gente não tem mulher, né? Nas diretorias, na presidência, como a gente acabou de falar. Então a gente espera que a partir dessa mudança isso aconteça também em outras áreas do banco. Outra coisa que acontece, que a Camila falou, que eu acho que é importante as pessoas saberem, e aí eu falo que uma coisa que a gente tem que ter em mente é ter informação e processar essa informação. Acho que as mulheres não têm ideia da falta de oportunidade que elas encontram no mercado. Como a gente hoje em dia trabalha, cuida dos filhos, consegue fazer tudo isso, a gente não tem a real ideia do que a gente está fazendo e que a gente não consegue avançar, né? Quando uma pessoa é gerente média num banco, ela já acha que está bom. E aí, quando ela percebe que ela não consegue subir, ela fala, não, tá tudo bem, né? Então, acho que o primeiro passo é você saber o que está acontecendo. Então, muitas mulheres não têm essa consciência de que elas não conseguem avançar porque é cultural, né? Além das responsabilidades familiares, que a gente vai falar um pouquinho também, que sempre acabam recaindo sobre a mulher. E outro detalhe importante que a Camila comentou, além das mulheres receberem menos, as mulheres negras chegam a receber 40% menos na categoria bancária. Eu acho que isso é um choque. Isso não devia existir, né? Para mim é uma revolta, porque elas desempenham tão bem quanto, melhores até, muitas muito competentes. E por que isso? A sociedade não questiona? Né? Assim, e acho que dentro desse ponto, Ju, a gente também é prescindível que a gente faça o recorte racial, né? Então, quando você fala 40% menos, essas são as mulheres negras que recebem 40% menos em relação ao homem branco na mesma função, que é outro grande problema. A maioria das políticas públicas voltada para mulheres não chegam nas mulheres negras. Exato. Então, ainda a vida já é difícil para todas nós, mas para as mulheres negras ainda consegue ser pior do que é para todas as mulheres de modo geral. E que, em sua grande maioria, são mães solo, porque muito se fala no feminismo negro sobre o abandono da mulher negra, né? Então, elas como mães solo, donas de casa, mães de família, arrimo de família, 40% menos é muita discrepância. Então, eu acho que isso tem que ser cobrado pela sociedade como um todo, né? Porque é uma diferença incrível, é metade praticamente. Como que você sustenta uma família, uma casa, filhos, com metade do salário do mesmo cara que está ao seu lado, na mesa, desempenhando o mesmo papel que você, ganha 40% a mais que você. Isso é muito revoltante, assim, pelo menos para mim. E isso impacta diretamente a sociedade como um todo. Eu acho que ela não enxerga isso, mas os filhos dessas mulheres, né, os profissionais que eles vão ser. Então, isso impacta a sociedade como um todo. Por isso que eu falo que a consciência de saber o que está acontecendo e que isso tem um impacto, né, na sua vida é importante. Eu acho que é fundamental que as pessoas cada vez mais participem de todas as questões que envolvem, né, a mulher e a família. Eu acho que dentro dessa temática de essa desigualdade salarial, acho que é muito importante que a gente cite que agora, no último 8 de março, o presidente Lula lançou um pacote de políticas voltada para as mulheres. São mais de 25 ações para atender esse público específico, e uma das medidas, que ao meu ver talvez seja a principal, é justamente essa lei de igualdade salarial, que ainda precisa ser votada no Congresso para ter efeito de lei, mas ainda assim, partindo do governo, já tem uma força, já chega no Congresso com outro peso, e que, sem sombra de dúvida, vai ao encontro
das lutas das mulheres de muito e muito tempo, né? Não é de hoje que a gente fala sobre isso. E aí, Juliana, eu queria que você falasse para nós, é novo esse debate, essa lei de igualdade salarial, ou a Constituição Federal já falava sobre isso, as empresas seguem, não seguem? Como que é isso, né? Porque, gente, é século XXI, como que as pessoas ainda ganham diferente desempenhando a mesma função? É bem complicado porque é preciso uma nova lei para que as empresas tragam os números e provem que elas estão seguindo aquilo que deve ser feito. É muito triste, não é o que eu gostaria que acontecesse, acho que todo mundo que está assistindo também pensa isso, mas acho que muitas pessoas também não sabem que existe esse tamanho de diferença salarial entre as mulheres. Então, essa lei para trazer a transparência é importante para que a sociedade saiba o que está acontecendo e pressione a aprovação da lei, por exemplo. A participação política das mulheres nesse sentido é muito importante. Eu acho que foi fundamental, acho que a gente vai ter que batalhar para que passe a lei. Todos somos interessados nisso, né? Uma mulher, como a gente já falou, ela traz os filhos, impacta toda uma sociedade. Inclusive, as mulheres que chegam, que conseguem, além da diferença salarial, as que não conseguem no alto escalão, queria fazer esse parênteses. Eu tive num debate do Ministério do Trabalho e a auditora fiscal do trabalho falou assim, as mulheres que conseguem subir na base da pirâmide são mulheres machucadas e que abriram mão de alguma coisa importante, sabe? Então eu sou mãe de 2, então eu queria falar para vocês assim, que me é muito caro. Por que eu tenho que escolher entre cuidar direito da minha família e ter uma carreira de sucesso? Eu consigo fazer as duas coisas, né? Então, para mim é um assunto que é demasiadamente importante e fundamental na vida das mulheres. Acho que todos que estão assistindo concordam, né? Acho que essa situação particular que você coloca, acho que sem sombra de dúvida representa e dialoga com uma boa parte das mulheres bancárias e das trabalhadoras de modo geral no país, né? E eu acho que essa fala ela é muito contundente. Todas as mulheres de alguma forma tiveram que abrir mão de coisas, se machucaram para conseguir evoluir na carreira. Então seguiremos lutando para que as mulheres consigam se empoderar, consigam chegar ao topo de suas carreiras sem ter que necessariamente se machucar ao longo da jornada. E nos acompanhe no próximo bloco com mais informações sobre esse tema. Até logo! Bom, e nesse segundo bloco nós vamos falar de um tema que é imprescindível para o avanço das mulheres e que infelizmente vitimiza milhares e milhares de mulheres, mesmo nós estando no século XXI. Então, o tema agora é sobre violência. O Brasil ainda continua sendo o 5º país em feminicídio no mundo. Isso significa que a cada 1h30 uma mulher é vítima de violência doméstica no país. Os dados são alarmantes, são mães, filhas, amigas, irmãs que são vítimas dessa violência estrutural, quanto mais reincidente e que por mais que se cria leis, a gente ainda não conseguiu reduzir ou eliminar esse problema da sociedade brasileira. Mas aí a categoria bancária, extremamente organizada, conseguiu, já na Convenção Coletiva de 2020, inserir uma cláusula importantíssima na nossa convenção que trata justamente sobre violência com as trabalhadoras bancárias. O nome do projeto é Basta, Não Irão Nos Calar. E para conversar um pouco com a gente sobre isso, eu queria que você nos explicasse, Camila, como funciona o projeto, se a gente já tem estatísticas de atendimento, como que funciona, como que uma bancária vítima de violência pode procurar ajuda do seu sindicato. Enfim, conta aí pra gente como que tá essa discussão. É importante ressaltar, Lu, que no caso o projeto Basta, ele não é só para as bancárias, tá? É também para a sociedade em modo geral, feminina, que sofre esse tipo de violência, que é um dado, como você mesma falou, alarmante. A gente tanto se fala e continua aumentando e continua acontecendo. E assim, é o seu vizinho, é o seu primo, é o seu tio,
é o seu amigo, esses homens, esses agressores são amigos de alguém, são parentes de alguém. E, né, a gente vive numa sociedade que as mulheres são maioria e é um assunto assim que me deixa muito entristecida, porque é um tipo de violência gratuito, né? Então, assim, é um projeto vanguarda aqui do sindicato que atende essas mulheres. É muito importante ressaltar que a culpa jamais é da vítima e que nós temos todo o suporte necessário para ajudar, para apoiar mesmo essas mulheres vítimas desse tipo de violência doméstica. O projeto, ele tem os canais dele de funcionamento não só aqui em São Paulo, nós temos em outros locais, eu vou passar aqui para vocês algum deles. Nós temos em Brasília, nós temos na Paraíba, Porto Alegre, Campinas, região ABC, Piracicaba, Belo Horizonte. Nós temos, até o momento, 360 pessoas atendidas pelo projeto e por meio do atendimento já foram encaminhados processos jurídicos, outros estão sendo acompanhados pela polícia. A gente tem agora um projeto que não é do Basta, mas que é muito importante falar, que foram essa doação de 270 viaturas para patrulhas da Maria da Penha, que são um reforço, né, do atendimento à Delegacia da Mulher. São viaturas que são todas pintadas de lilás roxo, né, que é a cor do nosso movimento feminino, que dão esse atendimento às mulheres em casa. E, assim, é muito importante sempre ressaltar que devem ser denunciadas pelo Basta, pela Delegacia da Mulher. De todas as formas possíveis, não irão nos calar. Acho que esse é um ponto mais importante. Lembrando que essas 270 viaturas foram doadas também pelo governo federal e faz parte desse pacote de 25 medidas anunciadas pelo governo Lula no último 8 de março de 2023. Então, acho que aqui também é importante a gente sempre traçar e delimitar bem a diferença desse governo para o governo anterior, que desmobilizou, né? Ele estava desconstruindo, fragilizando as delegacias das mulheres e todo o aparato que nós tínhamos de sustentação e estrutura para o combate à violência estava sendo totalmente negligenciado pelo governo anterior. Então, podemos dizer que a eleição do Lula contribui para o combate à violência às mulheres? O que você acha, Juliana? Com certeza. Tanto que você vê o reflexo, né, do aumento do feminicídio com esse desmonte que teve com as políticas públicas que já existiam de proteção dessas mulheres, né? E a gente vê que com essas novidades, né, com toda essa movimentação, agora a obrigatoriedade dos condomínios, né, de relatarem violência contra a mulher, eu vou falar do meu próprio condomínio, né? Eu falo sempre que ditado o pessoal toma como verdade. Acho que tudo na vida a gente tem que fazer uma análise pessoal. Então, aquele velho ditado que em briga de mulher não se mete a colher, não é de bom tom a gente aceitar isso como verdade. No meu próprio condomínio, a gente já teve várias ocorrências e nisso a gente salvou a vida de algumas mulheres. Então, assim, as políticas públicas são importantes porque elas vão deixando com que as pessoas, fazendo com que as pessoas tenham medo de praticar essa violência, né? E que é ruim até para o próprio homem. A gente sempre fala que as pessoas são muito resistentes ao feminismo, mas o feminismo, ele trata não só da mulher, do homem. Imagina o homem cometer uma violência contra a mulher, como é que fica a vida desse homem, né? Mas e a vida da mulher? E a mulher que perdeu a vida? Mas a gente tem que pensar num todo. Eu sempre falo, violência não cabe em lugar nenhum. Nós estamos no século XXI, como a Lucimara falou, é inadmissível que nós, com toda a inteligência, toda a tecnologia e ciência que desenvolvemos, ainda tenhamos que passar por processo de violência, principalmente em relação às mulheres.
Eu fico muito triste porque sou mãe de menina, sou mulher, tenho mãe, mas eu fico ao mesmo tempo com muita esperança porque nesse governo a gente já tem toda uma estrutura sendo movimentada, políticas públicas sendo feitas, que eu tenho certeza que vão avançar e vão nos proteger, e proteger a você que está nos assistindo, né? Você que, mesmo sendo homem, tem uma mãe, uma irmã que vai estar na rua. Às vezes a violência é gratuita, né? Ou então a pessoa nem chegou a conhecer e de repente a sua irmã que está numa balada e a gente não sabe, né? Então a gente sempre pensa, não vai acontecer comigo. Vai! Se não tomarmos medidas, se não adotarmos essas medidas como importantes nesse primeiro momento, já que não é por meio da educação, né? A gente tem que tomar por lei mesmo, não tem jeito. Eu fico muito triste sabe, assim, nos meus 42 anos, pensar no século XXI que eu vi uma notícia de feminicídio ontem, sabe? É triste, é revoltante, não queria que tivesse acontecendo, de verdade. Apenas abrindo um parênteses, Ju, nesse caso, a gente vê as violências que acontecem, né, assim, a todo tempo. Ontem eu estava numa conversa na internet, nas redes sociais, e aí uma mulher comentou no post de uma amiga minha, falando assim, vocês gostam de se vitimizar demais. Tudo pra vocês, a vítima é a mulher. Aí eu respondi pra ela, falei assim, não é que a gente gosta de se vitimizar, é que a gente é realmente a vítima. São dados, são números, não são fontes da minha cabeça, né? Se você puxar os dados, os números, eles não mentem. A violência, ela aumentou, teve um retrocesso de políticas a favor da mulher no governo anterior, que eu não gosto nem de falar o nome, que, assim, fizeram aumentar demais a violência, né, contra a mulher, até no caso da pandemia mesmo, que ficaram, né, muitas fechadas em casa, então isso tudo agravou. Foi uma era de trevas, assim. E agora, com esses novos lançamentos aí do nosso governo atual, acredito que tenha bastante a melhorar e vamos, né, lutar para que isso continue melhorando sempre. Para concluir, é importante a gente destacar o valor que esse projeto Basta tem e o quanto que ele significa um farol para toda a classe trabalhadora e para as demais categorias organizadas no país. Então pensem vocês que lá atrás, quando a gente começou a discussão, por exemplo, do auxílio creche, a categoria bancária também foi vanguarda nessa discussão. E naquele momento era assim, impensável que se pudesse discutir auxílio creche para colocar os seus filhos na escola. E hoje eu acredito que não tenha nenhuma categoria organizada que tenha minimamente um acordo coletivo que não se discuta auxílio creche. E com esse projeto Basta, nós queremos refundar novos inícios, novos pontos de partida para as categorias de modo geral, até que se torne impensável uma convenção coletiva que não se discuta como apoiar, como ajudar as mulheres vítimas de violência. E mais ainda, a gente sonha o dia que essa discussão não seja absolutamente necessária, porque não exista esse problema na sociedade. E concordando aqui com a Camila, quando ela diz esse processo de vitimização, muito embora a sociedade, a estrutura, o patriarcado insista em nos vitimizar, eu acredito que as mulheres são grandes protagonistas que conduziram grandes mudanças na história. Este sindicato, por exemplo, liderado por mulheres, a própria Contraf, nós temos hoje 2 mulheres que coordenam a negociação coletiva a nível nacional e que essas mulheres que quebraram paradigmas, que abriram caminhos, conseguiram negociar acordos coletivos extremamente importantes com avanços históricos e inéditos para a categoria bancária. Então, em que pese quererem nos vitimizar, a gente insiste em ser protagonista, em continuar essa história de vitórias, de conquistas e de avanços. Então, existe retrocesso? Existe. Existe muita coisa para ser trabalhada e para ser mudada. Mas nós temos convicção que com unidade, com organização, com estratégia, nós teremos dias melhores nesse país.
Então, para mais informações, acompanhe nas redes do Sindicato SP Bancários, estamos em todas as redes sociais, e sindicalize-se, fortaleça o sindicato, participe dessa luta e vamos para frente que ainda tem muita coisa para conquistar. Vamos juntas. Tchau, um abraço, até mais.